Mas ao mesmo tempo eu penso, será que essa gama de assuntos pesados em séries infanto-juvenis realmente é tão necessária? Será que precisa ser retratada de maneira tão crua, às vezes, tão na cara? Olá, eu sou a Thay e aqui nesse canal eu gosto de fazer análises e reflexões sobre personagens de séries e livros, como se eles fossem pessoas da vida real, porque eu acho que assim a gente faz reflexões sobre a nossa vida, nós mesmos e etc. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Bom, esse é um canal que eu criei justamente porque eu queria discutir o impacto de séries, livros, personagens que construíram a nossa personalidade, quem a gente é e etc. E quando pensando em tópicos de personagens pra trazer aqui pra falar, eu percebi que sempre me vem à cabeça personagens de séries muito antigas, né, olhando do viés de 2024. E eu fiquei me perguntando por quê? Será que sou eu que sou tão extremamente desatualizada assim, definitivamente não assisto nada novo? Ou será que é porque não existem mais séries com plot contextual interessante, com personagens fortes o suficiente pra gente conseguir trazer uma análise aqui? E aí, pensando sobre isso, eu resolvi pesquisar um pouco e tentar entender. Porque essa mentalidade de que não se fazem mais séries como antigamente, não existem séries boas hoje em dia, não é uma mentalidade que eu tenho sozinha. Muita gente que eu converso na vida real e na internet tem a mesma opinião e estão sempre reassistindo, a grande maioria estão reassistindo as mesmas séries, pelo menos algumas, simplesmente porque não conseguem encontrar. Às vezes até assistem uma série ou outra nova, mas não conseguem encontrar uma série que esboce esse mesmo sentimento que a gente tem com séries como One Tree Hill, Gilmore Girls, Friends, PLL, TVD, que são séries que parecem, por mais que hoje em dia a gente consiga olhar para essas séries com uma visão mais imparcial, apontar erros e defeitos que elas têm, elas ainda assim detêm um poder muito grande de influência na gente. Apesar de todos os defeitos que elas tiveram, seja no plot, ainda assim elas foram séries muito boas e impactaram uma geração. Então, eu comecei a me fazer essa pergunta: por que é que não tem séries boas atualmente? Será que é realmente a indústria das séries que não produz algo bom, ou é a nossa percepção com relação às séries de agora? Porque existe sempre essa coisa da geração anterior, que não é a geração jovem em voga, olhar pra trás e dizer que não se fazem coisas como antigamente. Sempre foi um papo de velho: "Ah, não tem música boa como antigamente", mas o quão real isso de fato é, hoje em dia, falando de série. Principalmente, na minha análise, o foco principal são as séries teen, né, afinal, esse é o, eu diria, o demográfico que pra quem melhores séries eram produzidas. Quando eu falo melhores séries, eu falo séries com potencial de causar um grande impacto, porque raramente, vamos ser bem sinceros, séries produzidas para o público adulto mesmo causam tamanho impacto quanto séries produzidas para o público infanto-adolescente. No sentido de conseguirem, conquistarem um público tamanho que perdura com eles, como por exemplo One Tree Hill depois de 20 anos. E a grande maioria dessas séries também começava focada para um público infanto-juvenil e ao longo do desenvolvimento da série seus personagens cresciam, né, então a gente ia envelhecendo e amadurecendo junto com os personagens, tinha isso também. Então meio que o público fica infantil, infanto-juvenil, mas a maioria das séries que eu vou mencionar aqui provavelmente serão séries que o público era focado, né, adolescente, público teen, séries que provavelmente se passavam ali no ensino médio. Eu acho que assim, o que é bem evidenciado pelo fato também de que hoje em dia a tecnologia, a globalização, as redes sociais, elas permitem uma facilidade muito maior da gente construir comunidade, então construir fanbase, construir fandom, que tem o mesmo gosto de série que a gente tem. Então, se as séries de hoje em dia não conseguem construir, conquistar fanbases da maneira que séries muito antigas conseguiam na época que a gente tinha o quê? No máximo fórum pra conversar. Por quê? Entende? A dificuldade é que existe tão mais facilidade pra você encontrar gente que gosta da mesma série que você, como antigamente não existia. Por que que isso não tá acontecendo? Por que não existem grandes fanbases das séries atuais? Outro ponto é que quase nenhuma série teen, principalmente, sobrevive a uma segunda ou terceira temporada hoje em dia. A maioria é cancelada, se não até mesmo na primeira. E por quê? E assim, as séries adolescentes, elas nunca foram o pináculo
da qualidade, sabe. Mas é bizarro como elas estão sendo canceladas tão rápido hoje em dia. E nem mesmo os revivals, reboots, remakes, que se apoiam naquela coisa da nostalgia da série passada, estão conseguindo sobreviver a esse fenômeno. Até mesmo essas séries estão tendo uma vida útil muito curta. E será que é por causa da gente ou será que é porque, sei lá, não existem mais séries competentes nesse quesito? A primeira coisa que impacta no fato da gente sentir que não tem série boa mais hoje em dia é a nossa percepção da idade, porque, como eu falei, quando a gente pensa nas grandes séries boas que a gente continua voltando e reassistindo, geralmente a gente volta não só para séries que a gente assistiu na nossa infância, pré e adolescência, como séries que foram feitas, em sua grande maioria, para o público dessa idade. E aí, hoje, como adulta, quando eu assisto uma série e eu não tenho problema nenhum em assistir série adolescente, então, tal como eu não tenho problema em ler livros young adult, eu adoro. Só que hoje em dia, quando eu assisto uma série adolescente, eu como adulta não consigo suspender a realidade e acreditar que aqueles atores, de fato, têm aquela idade que tenta se retratar na série. Eu sei que, quando eu era adolescente, os atores também eram mais velhos, interpretando personagens jovens, porém, eu não sei se é por causa, do padrão de beleza atual e dos procedimentos estéticos ou da qualidade de filmagem hoje em dia, mas é muito mais notável essa disparidade de idade, tipo assim, era difícil naquela época eu conseguir não acreditar que uma atriz ou ator de 29 anos interpretava um de 16, sabe. Dada a caracterização correta, isso era muito fácil de passar, mas hoje em dia é muito difícil, porque esses atores não têm cara de adolescente. Por mais que os adolescentes de hoje em dia se vistam de maneira diferente do que a gente naquela época, ainda assim eles não têm tantos procedimentos estéticos, não são tão atraentes assim, não tem um corpo tão tarado assim, então fica muito difícil de eu conseguir entrar naquela narrativa e acreditar que de fato são adolescentes passando por aqueles problemas. E aí, isso por si só já é uma grande barreira, porque se eu não consigo suspender minha realidade ali, já fica mais difícil de eu comprar o plot que aquela série tá me oferecendo. E eu não tô dizendo que eu acho que as produtoras deveriam começar a escalar adolescente pra interpretar adolescente nessas séries, porque eu sei que eles não vão construir um plot que seja agradável de se ensinar e contracenar enquanto você é adolescente. A maioria dessas séries, elas tratam de temas pesadíssimos, elas têm muitas cenas de sua cenas de uso de drogas e alcoolismo e etcétera. E isso não é legal, não é correto você colocar um adolescente pra interpretar esse tipo de coisa. E é por isso que são adultos que são escalados, para as séries poderem ter tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que essa gama de assuntos pesados em séries infanto-juvenis realmente é tão necessária? Será que precisa ser retratada de maneira tão crua, às vezes, tão na cara? Euphoria é uma série que me vem à mente quando eu penso nisso. Precisa mesmo ter tantas séries assim pra causar esse impacto, essa reflexão? Ou isso é usado como uma desculpa simplesmente pra mostrar o que vende? Um exemplo que eu sempre penso também é, por exemplo, o Pacing, Dawson's Creek, que ele tem um caso com a professora dele da escola, ou a Area, que tem um caso com o Ezra em PLL. Não parecia tão estranho pra gente naquela época, talvez porque, apesar da gente talvez não saber a idade deles, os atores já eram adultos contracenando. Então, automaticamente você releva tudo aquilo que tá acontecendo, porque, não sei, talvez no fundo da sua cabeça existe uma mensagem subliminar que sabe que são 2 adultos consentindo aquilo que tá acontecendo. Mas na realidade não, na história é pra gente acreditar que são adolescentes, então é bem errado o tipo de coisa que era e ainda é, e tá sendo colocado até mais nas séries de agora. Por exemplo, no reboot de Gossip Girl, os atores que interpretam os adolescentes têm a mesma faixa etária dos atores que qual é a palavra, gente? Interpretam os professores. E é bizarro, porque não só você tem ali bom, se você não assistiu o reboot de Gossip Girl e tem a intenção de assistir, pula essa parte do vídeo agora, eu tô te alertando. Não só a gente tem aquela questão de logo no primeiro episódio eles já contarem que são os professores, que são a Gossip Girl agora, então você tem toda essa coisa de o professor fazendo bullying com o aluno e tem várias cenas erradas, tipo, eles estão tirando fotos dos alunos transando, trocando de roupa, mas você não tem essa sensação de que é tão errado, porque são adultos contracenando com adultos. Você não dá pra crer que aqueles adolescentes são adolescentes de fato. Então, tudo é errado,
mas não tem esse senso de bizarrice que é pra ter quando é um professor que, em sua maioria, tem, sei lá, 40 poucos anos, fazendo esse tipo de coisa com um adolescente de 16, sabe. E aí, como eles são muito velhos e muito aparente que eles têm a mesma idade, tem essa quebra e não passa a sensação que era pra passar com a ideia do plot. Uma outra grande diferença que eu acho que pesa no fato da gente não gostar das séries de hoje, é a estrutura das séries em si. Uma das maiores diferenças das séries antigas para as séries de agora, é que as séries antigas tinham temporadas de 20, 22 até 24 episódios por temporada, e cada um deles com a partir de 40 minutos de duração. E tinha uma coisa que eu adorava, que era as temporadas eram divididas ao meio, que era o que a gente chamava de os hiatos de série. Então, geralmente era o hiato de inverno e hiato de verão, se eu não me engano. E aí você tinha, uma oportunidade de ter 2 grandes plot twists dentro da temporada, porque era um no episódio final da meia temporada e um no episódio final do final da temporada mesmo. Então, tinha essas 2 oportunidades de você fazer um grande plot twist blá, 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 de você fazer um grande plot twist, um grande gancho pra deixar o espectador com o comichão para o que ia acontecer na próxima temporada, como tudo ia se desenrolar. Hoje em dia, esse não é mais o padrão. O padrão de hoje em dia são temporadas com episódios com bem menos episódios, tipo de 8 a 10, isso se a gente der sorte. E eu não acho esse formato de todo horrível se você estiver falando de uma série concisa, uma série que é um curta, ela tem tempo, ela só vai ter uma temporada. Eu acho até interessante, porque aí ela fica mais objetiva, tudo fica mais casadinho, ela é mais consistente. Mas quando a gente tá falando de séries que até então se tem a intenção de prolongar por várias temporadas, de desenvolver esses personagens em outras temporadas, esse padrão é um desserviço, porque você tem menos da metade quase do número de episódios para se alcançar o mesmo resultado que a gente conseguia antes nas séries passadas. E aí, os produtores ou simplificam demais o plot da série, e aí ela fica superficial e sem graça, já que eles não têm tempo, né, não tem espaço de tela o suficiente pra desenvolver, então é geralmente a primeira temporada é horrível, ou eles fazem um completo oposto, eles tentam criar o mesmo resultado de antes, só que num número muito menor. Então eles vão empurrando um monte de informação de uma vez só. E aí não tem tempo e o ritmo da trama fica horroroso, porque não dá tempo de desenvolver cada storyline, cada plot do enredo de personagens diferentes separadamente, de maneira agradável, de maneira até que você consiga entender o que tá acontecendo, e no final é uma loucura. E aí, eles constroem nesse formato a temporada mais medíocre possível e no final botam um gancho mais absurdo, achando que é isso que vai fazer os fãs voltarem pra uma próxima temporada. E não necessariamente porque a série foi boa, bem construída. Ou então a ideia é realmente deixar a audiência tão irritada a ponto deles ficarem falando sobre tudo na internet e engajar o nome da série. E fazer outras pessoas ficarem curiosas com a raiva que essas pessoas estão expressando e irem lá assistir. E eu não tô dizendo que não deve acontecer um grande plot twist no final do episódio de uma temporada. Obviamente que tem que acontecer, é por isso que a gente volta pra segunda. No entanto, se você não tem uma boa preparação ao longo da temporada inteira pra culminar naquele acontecimento, não tem sentido, fica ruim. Eu preciso me importar com esse plot que acontece no final. E eu só tenho como me importar se você me mostrar o porquê que isso é interessante ao longo da temporada inteira. O que peca muito nas séries atuais é que, por causa desse formato, não se tem tempo para construir e desenvolver os personagens. E os personagens da série, eles são um ponto crucial, sobretudo quando a gente tá falando de uma série adolescente. Porque, geralmente, séries adolescentes, elas não têm um drama, elas não têm um conflito que seja muito grave, muito sério. Na maioria das vezes, os conflitos de séries adolescentes são dramas de adolescentes, são coisas pelas quais eles passam naquela idade, conflitos de ensino médio, romance, namoro. E uma vez ou outra, se aquela série for focada, sei lá, num thriller, um suspense, alguma coisa assim, então você tem a questão, você tem o suspense, a morte, o descobrir, etc. Mas em sua grande maioria, é aquela coisa mais do coming age, sabe? A transição da adolescência pra vida adulta, o amadurecimento, o crescimento de personagem, descobrir quem eles são. Quando você tem esse formato que não dá tempo pra desenvolver o personagem, e a série é justamente sobre esse tipo de coisa, como é que eu vou me interessar por ela, se eu não consigo entender e comprar quem é esse personagem?
O que faz uma boa série teen são os personagens. Pensa bem, quando foi a última vez que você acompanhou uma série que não era sobre um grupo de amigos? One Tree Hill, PLL, Friends, How I Met Your Mother, DVD, Gossip Girl, The O.C., e até mesmo séries novas que fizeram sucesso, como Stranger Things e The Sex Life of College Girls. As histórias extremas que são colocadas no plot são divertidas, elas trazem entretenimento sim, mas o que a gente ama, ou o que a gente ama odiar, o que faz a gente voltar pra série, são os personagens, é o que acontece com eles. Eles é que são a liga na trama da história. É a dinâmica entre eles de verdade que a gente quer ver. E pra isso, eles nem precisam ser personagens bons assim, agradáveis o tempo inteiro. Até mesmo se eles forem personagens que a gente considera chatos ou ruins, e a gente volta pra assistir porque isso também é interessante. Só que, pra você gostar do personagem, pra você ficar investido na série, você precisa conhecer o personagem, você precisa entendê-lo. Você precisa que as ações dele sejam justificáveis, precisa saber quem ele é. E isso só é possível numa temporada mais longa, onde você tem tempo pra desenvolver esses personagens. Tudo bem que, nas séries antigas com temporadas de 22 a 24 episódios, existiam muitas partes na série que eram consideradas encheção de linguiça, eram cenas às vezes, ou plot, até episódios inteiros, que eram só pra preencher espaço. Claro que sim. Claro que tinha muito disso. Não tinha plot o suficiente pra se estender por 24 episódios. No entanto, e até mesmo essa encheção de linguiça era importante na construção do personagem, porque a gente via eles em cenas às vezes comuns, às vezes eram feriados com a família, ou fazendo alguma coisa com outro amigo, construindo algum tipo de relação. Coisas do dia a dia que eram o que tornavam um personagem mais real pra gente. Às vezes, quando ele não tava naquela situação de conflito ou de alto risco, era quando a gente descobria quem o personagem era de verdade. O que trazia pra gente mais impacto quando de fato o plot acontecia, o plot twist, o gancho, etc e tal, porque eu me importava com aquele personagem o suficiente pra aquilo me instigar. E era por isso que nas séries antigas, como eu falei no começo do vídeo, a gente acompanhava desde que eles eram adolescentes e conforme a série se desenvolvia, a gente se desenvolvia junto, a gente crescia junto com os personagens, a gente se importava com eles, a gente via quem eles eram. E é por isso que a gente é apegado nessas séries até hoje. Mas um outro fator também que faz a gente acreditar que não existem séries tão boas hoje em dia como antigamente é a nostalgia. É o fato da gente amar tanto essas séries antigas. Simplesmente porque nós, como os seres humanos, somos movidos por nostalgia. A gente gosta de relembrar o passado. E a gente tem uma tendência a romantizar tudo que já se passou, a esquecer os defeitos, os perrengues, e só pensar nas coisas boas. Isso é da natureza do ser humano. Então, é um motivo pelo qual muitas vezes a gente tem medo de voltar em algumas séries específicas e descobrir que elas não são tão boas como a gente achava que era, porque na nossa memória aquilo é maravilhoso. Além disso, em situações de estresse, de medo, de caos, colocar uma série que você já assistiu antes, já conhece o plot, já sabe que vai te trazer conforto, te acalma. E vamos ser sinceros, os últimos anos para nós foram cheios de estresse e conflitos, né. Então assim, eu acho que isso explica muito essa moda, essa tendência de se vol do nostálgico que se criou muito, principalmente em 2022, 2023, vários reboots sendo feitos, revivals e como, por exemplo, Mean Girls, o filme da Barbie, o reboot de Gossip Girl, era apelar pra essa coisa da nostalgia que estava muito forte. Além disso, quando a gente volta a essas séries, a gente volta à época quando a gente assistiu essas séries originalmente. Isso por si só já era uma época mais fácil, a gente não era adulto, não tinha que pagar conta, não tinha que se preocupar, não trabalhava. Então traz uma calma e uma paz que a gente não encontra mais hoje. E a minha conclusão é que não existem muitas conclusões. Eu acho que não existe muita esperança para a indústria da mídia hoje em dia, justamente porque a mudança desse formato, apesar de não ser boa para nós consumidores, ela foi boa para a galera que trabalha nessa indústria, desde atores a todo mundo do staff, né? Porque para produzir aquelas séries tão longas e até mesmo os plots tão intensos, era uma rotina de trabalho basicamente escravista que eles trabalhavam, tinha pouquíssima legislação, e é por isso que recentemente houveram tantas greves em busca de direitos para essas pessoas. E apesar da gente odiar esse formato, é esse formato que é um formato mais justo de trabalho para eles, então eu não acho que a gente vai voltar a ter séries daquelas maneiras, simplesmente porque as grandes produtoras mesmo, a galera que detém o dinheiro para investir e fazer,
não quer gastar mais dinheiro contratando mais gente ou demorar mais tempo porque não quer. Então, vão continuar entregando essas séries meia boca, porque é como dá pra fazer mais dinheiro gastando menos dinheiro. Eles não estão preocupados se o resultado final é de qualidade, eles estão preocupados se eles vão deter ali um público o suficiente só pra pagar o que eles investiram naquela série. Enfim. É isso, eu sei que esse vídeo foi bem mais simples e eu não analisei profundamente como eu costumo fazer aqui, mas era só algo que eu estava pensando, refletindo sobre quando bolando ideias para vídeos novos. E me fez pensar que todo mundo pensa desse jeito, questionar por quê. Será que existe mesmo um problema? Será que tá na gente, etc e tal. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo, se não. E assim, comente também, quem sabe, sugestões de séries mais atuais. Não precisa ser necessariamente uma série que saiu esse ano, mas séries mais atuais que você considera que são muito boas. Talvez não detenham o mesmo amor que você tem pelas antigas, mas que te prenderam o suficiente pra você continuar voltando. E aí, quem sabe, a gente pode trocar aqui experiências de séries novas pra melhorar nosso repertório, já que é difícil hoje em dia a gente encontrar uma série boa. Minha sugestão é The Sex Life of College Girls. Sinceramente, não teve uma série dos últimos 5 anos que tenha me prendido, que eu tenha gostado tanto de assistir quanto ela. E se vocês quiserem, posso trazer um vídeo sobre ela aqui. É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você tá esperando? Olha, 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos no canal e eu queria entender por quê. Custa nada. Se inscreve aqui, ajuda pra eu continuar produzindo conteúdo pra vocês. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com os amigos. E vai me seguir no Instagram também, @sueltai. Um beijo e até o próximo vídeo.